Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu recebi um pedido de ajuda com a seguinte questão: minha cabeça não está boa e ando tendo um misto de emoções. Isso me angustia. O que eu posso fazer? Começo a responder a essa pergunta com a pergunta: o quanto você se conhece? Qual foi a última vez que você fez uma autorreflexão sobre as coisas que vêm acumulando dentro de você e que vem aguentando a ponto da sua cabeça começar a dar esse sinal de que não está bem? Calma, nada está perdido, porque se percebeu que sua cabeça não está legal, é porque de alguma forma você parou para perceber que precisa fazer algo. Esse é o primeiro sinal para um processo de mudança e reprogramação do seu cérebro, para você começar a buscar essa mudança. E isso é fundamental, porque a consciência é o começo de tudo. E sabe o maior e mais intenso insight que se dá quando aprendemos a escutar a nossa própria voz interna? É exatamente isso. A vida vai nos ensinando muitas coisas. A questão é que muitas vezes não estamos prontos ou preparados para aprender com ela. Todos nós temos o nosso tempo interno e cada um vai perceber as coisas de acordo com as coisas que vão acontecendo. A maior parte das pessoas vão levando suas vidas sem se darem conta de como estão vivendo suas próprias vidas. Estão literalmente em modo automático, deixa a vida me levar e não param para prestar atenção e refletir. Vivem num fluxo da correria do dia a dia, resolvendo um monte de coisas para todos, esquecendo de si. E na maior parte do tempo só se dão conta quando algo começa a não funcionar mais como antes, quando seu organismo começa a dar alguns sinais de que algo não vai bem. Chega a hora em que é preciso voltar para si mesmo e prestar atenção no que está acontecendo dentro desse ser tão complexo que é o seu próprio organismo. E como eu falei, é quando temos o nosso primeiro insight de que precisamos olhar mais para nós mesmos, a cuidar de nós mesmos. Percebemos que estamos nos esquecendo. Se algo nos perturba, é porque não estamos explorando inteiramente a causa da nossa infelicidade, do que está nos incomodando. O que causou isso? Porque a causa de nosso problema, nossa dificuldade, geralmente não é o que pensamos. Se fosse, não ficaríamos tão perturbados e tão incomodados. A descoberta está em perceber e refletir quando temos o nosso mais profundo insight, nossa mais profunda compreensão de nós mesmos, como esse sentimento nos afetou e o que fazemos com isso. É quando você entra dentro de você e começa a olhar para você verdadeiramente, sabendo que não importa a situação em que estamos, mas qual a direção que tomaremos a partir disso, que caminho que decidiremos seguir quando elaboramos nossos sentimentos. As pessoas desde cedo usam suas experiências para se definirem. O que aprendemos desde pequenos, seja em casa, na escola, na rua, com os acontecimentos que fazem parte da vida de cada um, acabam moldando nossas emoções, fazendo com que nos tornemos mais aptos ou inaptos diante de certas situações no transcorrer de nossas vidas. E vamos imitando muitas pessoas, né? Aquelas pessoas que a gente convive mais. Uma vez que tudo está em como vamos vivenciar nossas emoções, cada acontecimento, na habilidade de lidarmos com as nossas próprias emoções, nossos próprios sentimentos. E isso vai fazer toda a diferença. Se você vai se aproximar mais de você ou se você vai começar a se afastar de você. Tudo isso dependerá em como vamos aprender, como nos ensinar a lidar com todos esses momentos e situações desde pequenos.
infelizmente nem sempre nos ensinam a como ter habilidades para resolver questões. Geralmente nos fazem o quê? Deixa eu dar um beijinho que vai passar, e não faz com que a gente entre em contato. Ok, tá doendo. O que a gente pode fazer? Te ajudar a aprender a refletir sobre as questões que você está sentindo quando você ficou magoado com alguma coisa, para poder criar justamente essas habilidades para enfrentar as situações difíceis. E aí a gente precisa entender que a infância e a adolescência são fases cruciais para determinar todos os nossos hábitos emocionais básicos que irão influenciar nossas vidas. Se a gente não aprende desde cedo a lidar, depois vai ficando muito mais difícil. Se a pessoa teve uma infância tranquila, ela poderá vir a ser um adulto tranquilo. Se a criança teve uma infância agitada, sem amor, sem explicações, com turbulências, sem explicações para essas dúvidas que ela vai tendo, ela crescerá tendo muito mais dificuldade de se controlar emocionalmente, de saber lidar com as dificuldades que vão acontecendo. Sendo que nada impede que ela mude. Perceber em um determinado momento que é necessário reprogramar os padrões de funcionamento do cérebro, logicamente, se a pessoa quiser mudar, ela pode mudar. E isso a gente precisa entender que precisa perceber o que está acontecendo. É justamente como essa pessoa me questionou, pediu essa orientação, essa ajuda. Minha cabeça não está legal, não estou conseguindo mais saber o que fazer com tudo que está aqui dentro de mim, que vai sufocando mesmo. Então a gente precisa fazer uma pausa para parar para olhar o que está incomodando, o que está acontecendo no meu dia a dia. Em que momento da minha vida eu me deixei de lado e esqueci de cuidar de mim. Porque cuidar dos outros é muito fácil, no bom sentido. Agora, se você não aprende a cuidar de você, ou se você fica se deixando de lado, em algum momento você se perde. E quando a pessoa realmente quer mudar, e esse querer a que eu me refiro não é um querer da boca para fora, é um querer verdadeiro. É um querer que vem lá de dentro, do fundo do coração, e não um querer racional. É um querer porque você sente que não dá mais para continuar do jeito que está. É um querer para você e não porque o outro quer que você mude, ou um querer para alegrar o outro sem ser o que você realmente quer para você. É você que não aguenta mais e precisa fazer diferente. Ninguém muda ninguém, só a própria pessoa é capaz de se mudar quando quer. E é importante que a gente aprenda a olhar para dentro de nós e descobrir a pessoa incrível que existe lá dentro, mesmo com seus defeitos, seus medos, seus receios, seus rancores, invejas, tristezas, porque tudo isso somos nós. Isso não é vergonha alguma. É você aprender a olhar para você e cuidar de você. Não é feio ter esses sentimentos, como muitas vezes as pessoas acham, a cultura nos impõe, que a gente tem que ser perfeito. Só em conseguirmos entrar em contato com o nosso verdadeiro eu, sem máscaras, rótulos, já é um incrível passo que damos para o nosso crescimento interno, pessoal, relacional, espiritual. Mas para isso, é preciso primeiramente identificar esses sentimentos em nós mesmos, para depois a gente avaliar se isso está nos incomodando, de que forma isso está nos incomodando, ou se conseguimos viver com eles sem nos causar maiores problemas. Para isso a gente tem que anotar, escrever a melhor coisa, que aí você consegue ter essa visão de fora, o olhar de fora, você consegue ver, ter essa visão de 360 graus e te facilita olhar com mais detalhes. Às vezes, existem sentimentos que são tão intensos que podem até mesmo nos prejudicar em nosso trabalho, prejudicar nossos relacionamentos, nossas vidas. E se a gente não parar para mudar isso, para fazer diferente, entrar em contato e ressignificar, reprogramar o nosso cérebro,
vai continuar doendo. E esse crescimento interno vai ser a recompensa da nossa dor. Cada pessoa precisa enfrentar as tempestades que aparecem na vida para poder receber o sol depois que essas dores passam. Receber com dignidade e orgulho esse sol, esse seu crescimento. Nietzsche fala muito, né, que é preciso ter caos e frênese dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. E é exatamente isso. Sabendo disso, é preciso que cada um permita a si mesmo a descoberta de novas maneiras de encarar um momento difícil que esteja passando no seu relacionamento, ou em sua carreira profissional, ou em sua vida pessoal mesmo. Que possa obter compreensões, insights que permitam seu crescimento interno. E isso você precisa fazer. Você precisa tirar esse tempo para você poder aprender então novas formas de estar com outras pessoas, também com você mesma, e que possa ainda também estar colaborando para a construção de uma nova comunidade, de uma nova sociedade, buscar gerar valor para o mundo, porque quando você se transforma, você transforma o ambiente ao seu redor. Se você adquire mais habilidade nas suas relações interpessoais, você vai ver que vai descobrir novas maneiras de se atualizar também suas habilidades. Você vai conseguir ainda voltar-se para uma ação mais sensata, mais clara e eficiente, fazendo com que haja uma transformação e melhora social. E isso é enriquecedor para todos. E você vai perceber o quanto leve tua vida fica. Cada ser humano pode vivenciar um pouco de cada aprendizagem que vem tendo. E talvez de muitas outras formas, né, que terão, e o que mais for para favorecer esse crescimento interno de cada um. Cada um sabe do seu limite. Mas é importante a gente aproveitar cada oportunidade que a vida nos dá, porque a vida é única e a gente nunca sabe qual vai ser o dia de amanhã. Se devo ser, né, o proprietário de mim mesmo e não o incriminador, o agente ou reagente, eu preciso me conhecer de maneira gradual. Isso significa deixar de lado o que não for verdadeiro e buscar agir honestamente de acordo com os meus sentimentos, com a minha essência. É ser você mesmo, não ser quem os outros querem que você seja. É comunicar-se sincera e abertamente com você, para depois você se comunicar com o outro. O único dom verdadeiro que a gente tem a oferecer somos nós mesmos. E tudo mais é imitação. Quando você reprograma seu cérebro, você entende que quando surge um sentimento que inicialmente havia negado para você mesmo, que passa a vivenciá-lo de forma total e plena, tanto ao nível da expressão, como no da consciência, e passa a ser aceito primeiramente por você mesmo, ao invés de ser considerado como algo errado ou ruim, ocorre uma mudança fundamental e irreversível no seu padrão de funcionamento. Você se fortalece internamente e vai percebendo aos poucos que a maneira ideal de estar em relação consigo mesmo e com o outro é permanecer fiel, respeitar profundamente e ferozmente aquilo que está dentro de você, que se junta do seu olhar, da sua escuta e do seu sentimento. É você estar inteiro, literalmente, e não ser bonzinho. E você passa a se perguntar constantemente: estou realmente sendo eu mesmo fazendo isso ou agindo assim? Quando você se pergunta isso, estou sendo congruente com os meus sentimentos, com o meu verdadeiro eu? Você começa a se aproximar cada vez mais de você. E aí é preciso perceber que obter esses insights, essas percepções, essas reflexões, qualquer um pode ter, uma vez que todos os nossos sentimentos podem estar disponíveis à nossa consciência. Mas para isso a gente precisa entrar em contato com a gente.
até mesmo certas questões que por vários motivos, medos, inseguranças e imaturidade, estejam guardadinhos lá no fundo do nosso interior, a gente é capaz de acessar isso para poder ressignificar e da dor ser transformada em esperança. Quando a gente começa a olhar para nós mesmos e elaborar e refletir sobre essas questões que estão nos incomodando, passamos a ter um esclarecimento interno das nossas experiências, passando a vir à tona toda a nossa consciência, né? Vem tudo para a nossa consciência, coisas que antes a gente não conseguia perceber, mas que estavam ali dentro de nós. E assim a gente consegue compreender e clarificar do que e como aquilo nos incomodava, para então ser mais fácil a gente se fortalecer emocionalmente e buscar um direcionamento para isso. Cada vez mais, seu novo padrão de funcionamento vai sendo fortalecido. Sabemos que a vida de qualquer coisa ou pessoa pertence a ela mesma. Por isso que só depende de você para mudar. Muitos podem afetar o desenvolvimento do potencial de cada um que tem dentro de si, como realmente afetam. Mas no processo de crescimento interno, de desenvolvimento pessoal e reprogramação cerebral, apenas a própria pessoa pode determinar a sua direção e as verdades de seu mundo, de sua vida, pois somos nós que fazemos a nossa vida. Tudo é uma questão de escolha. Nós escolhemos o tempo todo o que a gente vai fazer, até o não escolher é uma escolha. Então a gente planta o que a gente vai colher depois. Então se você está plantando coisas que não estão sendo legais, que estão te prejudicando, estão te machucando, estão te entristecendo, mude esse plantio. Avalie o que está acontecendo, o porquê você está se permitindo que os outros dominem ou fazendo com que você deixe de ser você mesmo. Reflita sobre isso, avalie isso tudo, bota no papel, como eu falei. Quando você coloca tudo que está te incomodando no papel, você consegue olhar cada ponto. E a partir de cada ponto, você vai puxando as setinhas. Da onde vem isso? É seu aquilo? Ou você está repetindo o padrão de alguém? Sem a gente perceber, a gente acaba imitando muitos padrões dos nossos pais ou das pessoas com quem a gente conviveu mais tempo. E a gente vai fazendo isso, né, como se fosse nosso. E na realidade, às vezes, não é. Em algum momento aquilo funcionou, em algum momento aquilo serviu, mas a partir do momento que você percebe que certas atitudes, certos padrões não estão sendo mais úteis, não estão sendo mais assertivos, para de dar murro em ponta de faca. E não adianta ficar, eu não consigo, não tem jeito. Consegue, se você quiser, você consegue. A reprogramação cerebral, ela é possível, desde que você se comprometa com ela. E aí, como eu falei, é uma questão de escolha. Você pode escolher continuar, né, com a cabeça tumultuada, com a cabeça bagunçada, com o seu dia a dia, né, fazendo mais do mesmo e acumulando mais ainda tensão e estresse. Ou você pode começar a ver por onde você pode começar a mudar. E aí não adianta começar a querer mudar da forma mais, o que mais incomoda, né? A parte mais difícil. Por quê? Porque aí você realmente vai paralisar. Comece pelo menor. Lembra da lista? Faz a lista das coisas todas que te incomodam e aí você vai olhar dentro dessa lista o que você acredita que é o menos difícil para você começar. E comece. Cada passo que você avança, cada passo que você dá em prol da sua transformação, em prol da sua leveza de viver,
é libertador. Você vai perceber que é fantástico. Então, mãos à obra, tá? Você já teve aí o primeiro sinal, o cartão amarelo aí, como eu costumo dizer, do organismo te dando, a cabeça não tá legal, então é o momento agora de botar a mão na massa. Né? Não adianta a gente querer que as coisas mudem se a gente não fizer nada para mudar, porque não é o mundo que vai mudar, não são as pessoas que vão mudar para a gente continuar, né? Para a gente melhorar. Então, como eu falei, é uma questão de escolha. Você pode escolher continuar do jeito que está e vai ficar aí sofrendo, tudo te doendo, reclamando, adoecendo, ou pode começar a fazer algo por você. Tá bom? Uma reflexão aí para vocês. Pensem direitinho, né? Viva a vida de forma leve. A vida não tem que ser pesada. Um beijo no coração. Tchau, tchau.